Voltamos a apresentar Batendo um Bolão. Oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Legal, de volta com o Batendo um Bolão para você aqui na RSTV Canal 3, este é o bloco 5, né? Eu falei que o assunto ia ser voleibol ainda, porque eu conversei com o presidente da Federação Catarinense, o Dante Glaser, sobre o sistema novo de disputa adotado para essa temporada no estadual, o futuro dele como presidente, né? Até porque esse ano tem eleições. Confira no bate-papo, então, uma conversa aí com o Dante Glaser, presidente da Federação Catarinense de Voleibol. Aqui no ginásio Artenir Werner, Grand Prix do estadual de voleibol adulto feminino, presença, claro, do presidente da Federação Catarinense de Voleibol, Dante Glaser. Dante, um sistema diferente adotado nessa temporada, eu gostaria que tu falasse sobre isso. Eu particularmente gostei muito, foca tudo num município só, várias rodadas, é interessante. Fala de como partiu essa ideia, se tu já tinha isso em mente. Essa ideia nós já tínhamos em mente há uns 2 anos atrás. Só que no feminino eles não concordavam. No masculino as equipes adultas concordaram e foi um sucesso. Porque você motiva a cidade com jogos todos os dias, você motiva na rua as equipes passeando. E a minha ideia maior ainda é que nesse período que fica à tarde, vaga, eu quero botar um campeonato de categoria de base, pré-mirim, centro, coisa parecida, para que as crianças vejam o adulto jogar. Com certeza, ia movimentar muito mais. A gente percebe a equipe de Nova Trento aí, uma categoria de base ainda que favorita até a joguinhos abertos. A base de Santa Catarina é muito forte também, ressaltar isso, né, Dante? A base de Santa Catarina é muito forte. Veja bem, nós estamos com 4 ou 5 atletas na seleção brasileira feminina, nós estamos com 4 atletas na seleção brasileira masculina. O nosso grande problema é conseguir segurar essas crianças em Santa Catarina. Porque São Paulo, por ser São Paulo, quando chega numa determinada idade, leva todo mundo embora. Quem está segurando mesmo esse time, essas crianças aqui é Nova Trento, Blumenau e Jaraguá. O Grand Prix primeiro realizado em Chapecó. De lá para cá a gente vê aí, percebe um crescimento até no nível técnico das equipes aí. Motiva cada vez mais. São 5 nessa temporada. Torcer para 2012 termos mais participantes com essa fórmula de disputa, Dante? O que tem que ficar claro é o seguinte: a federação prima pela qualidade do evento. Você pode notar que o trabalho que Rio do Sul fez aqui no ginásio, a federação emprestou o tapete, eles botaram um prisma. É isso aí que a gente quer, é qualidade na quadra e qualidade no jogo. Então não adianta, já fizemos essa experiência em outros anos, em deixar equipes vamos usar um termo assim bem popular, meia boca entrar no campeonato, que só nos complicou a vida. Para terminar o campeonato a federação tinha que ajudar, ouvir a reclamação de todo lado. Então eu prefiro particularmente, ainda como presidente da federação, que tenha qualidade os campeonatos da federação. Seria o ideal então, tipo 6 equipes, um Grand Prix. Tu já conversou com os dirigentes sobre esse sistema, se ele foi aprovado para seguir adiante, ou vai conversar depois? Não, nós primeiro vamos levar até o fim o campeonato, para daí lá pelo dia 10 de dezembro nós vamos ter uma reunião em Jaraguá, fazer uma avaliação do campeonato e ver se para março a gente põe ele em atividade novamente. Eu gostaria que mantivesse, porque é um sucesso e porque eu tenho a ideia ainda de botar as categorias iniciante e pré-mirim no intervalo dos jogos adultos. Legal, Dante, para fechar contigo, há quanto tempo à frente da federação e é mais uma temporada, eleições aí, deve reassumir a federação? Eu estou há 13 anos à frente da federação como presidente. Eu já fui diretor de esporte, já fui coordenador de jogos abertos, coordenador de joguinhos, nós nos conhecemos nessa etapa. Eu pretendo ficar mais uma temporada como presidente da federação, até porque eu ainda não encerrei a minha vontade. Eu tenho um sonho que estava quase se concretizando, que criar um centro de treinamento em Santa Catarina só de voleibol, e tenho outros sonhos que o dia que eu realizar aí eu entrego os tênis. E quero cumprimentar também o trabalho que é feito pela Fundação do Rio do Sul com essa equipe, desejar boa sorte na final da Liga Nacional, porque competência eu sei que eles têm, tanto eles quanto o Chapecó, que vão representar o estado de Santa Catarina. Bacana, Dante Glaser,
13 anos aí à frente da Federação Catarinense de Voleibol. Ele que quer, claro, continuar com esse trabalho, um trabalho bem feito. Quando o cara trabalha bem, faz bons campeonatos, bons projetos aí, bom trabalho, tem que continuar à frente mesmo, né? E tem várias, é uma das melhores, se não a melhor, a segunda melhor do Brasil nas categorias de base, o estado de Santa Catarina, né? Olha só, rapidão uma passada aqui em outros campeonatos, no estado principalmente, no estadual de futsal da primeira divisão, nós temos o início do segundo turno neste final de semana. Marca Bastos de Lages e Videira, ACBV Lages contra São José, Pinhalzinho contra Faculdade de Tecnologia Assessor e Tec de Joinville, Xaxiense Saudade, Ceará contra Grêmio Falcões. Na divisão especial, teremos aí a segunda fase com Ering e Unisul nesta sexta e sábado tem Jaraguá e Capivari. E Rio do Sul que estreia nesta fase contra Siderópolis, ok? Lembrar que Ibirama e Moitas participam no dia 17 a 21 de agosto da Liga Sul de Futsal, lá na cidade de Francisco Beltrão. Por isso, alguns jogos serão remanejados aí na tabela do estadual, aquilo que eu já falei semana passada. Liga Nacional de Futsal, tivemos aí na segunda-feira o início de mais uma rodada, Petrópolis 4, Tubarão 2, Corinthians 3, Peixe Masa de Brasília 2, a Intel de Orlândia sapecando 7-0 no São José. Dia 2, Carlos Barbosa 3, o Moarama 2. Dia 5 é sexta-feira, Santos e Copa Grill, Joinville e Cascavel, Minas e Suzano e um jogo no sábado, Atlântico contra a equipe de Floripa. Após o intervalo, a gente volta com o último bloco aqui do Batendo um Bolão. Pastelaria Shanky, bom dia. Bom dia, poderia falar com o proprietário? Proprietário, 1 minuto eu vou passar a ligação. Shanky falando. Oi, é sobre um plano de saúde. Plano de saúde? Então com o setor de recurso humano, né? Por menor que seja a sua empresa, ela pode ter Unimed. Acesse eupossoterunimed.com.br e concorra a prêmios. Unimed, a sua empresa pode ter. Shanky falando. Voltamos a apresentar Batendo um Bolão. Oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Bem, pessoal, último bloco do Batendo um Bolão. Olha só, começar com o Campeonato Brasileiro para você. Série A, confira os gols e também a rodada, né, do meio de semana. Muitos gols aconteceram na quarta e também os jogos desta quinta-feira para você. No estádio Joaquim Henrique Nogueira, Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Cruzeiro e Flamengo. 45 do primeiro tempo, jogada rápida pela direita do ataque do Flamengo. Léo Moura para Thiago Neves, que rola para Ronaldinho Gaúcho. Ele se livra do marcador e deixa David na cara do goleiro, que com tranquilidade manda pro gol. No segundo tempo, o Flamengo teve a chance de ampliar com Fierro. Ele avança sozinho, toca, a bola bate nas duas traves e não entra. Final de jogo em Sete Lagoas, Cruzeiro 0, Flamengo 1. No Pacaembu, Corinthians e América Mineiro. Jorge Henrique, logo a 28 segundos no primeiro tempo, 1-0 Corinthians. Kempes, de cabeça, 14 do primeiro tempo, empata para o América Mineiro, 1-1. Mas Paulinho, 21 do segundo tempo, dá a vitória ao Corinthians, 2-1, placar final. No Olímpico, Grêmio e Atlético Mineiro. Leandro, 4 do segundo tempo, Grêmio 1-0. André, aos 6 minutos do segundo tempo, empata o jogo para o Atlético Mineiro, 1-1. Pênalti para o Grêmio. Fábio Rockenbach cobra aos 34 do segundo tempo, Grêmio na frente, 2-1. Mas com Leonardo Silva de cabeça aos 43 do segundo tempo, o Atlético empata. Final, Grêmio 2, Atlético Mineiro também. No Presidente Vargas, Ceará e Avaí. William, 18 minutos do primeiro tempo, Avaí na frente, 1-0. Rafael Coelho, aos 35 minutos do segundo tempo, marca o segundo, 2-0 Avaí. E aos 48 minutos do segundo tempo, Cleverson toca no cantinho e fecha. Ceará 0, Avaí 3. No Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo. Edson Silva de cabeça, 17 do primeiro tempo, 1-0 Figueirense. E pênalti para o Figueirense, que Júlio César marca aos 39 minutos do primeiro tempo e fecha o placar. Figueirense 2, Botafogo 0. Em São Januário, Vasco da Gama e Santos. Diego Souza pega o rebote de primeira, chuta bonito aos 2 minutos do primeiro tempo. 1-0 Vasco. Dedé antecipa o goleiro, de cabeça marca mais um, 20 minutos do primeiro tempo.
E o jogo fica assim, Vasco 2, Santos 0. No Couto Pereira, Curitiba e Palmeiras. Jesse, 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 Curitiba. Marcos Assunção cobrando falta aos 19, também no primeiro tempo empata. Final Curitiba 1, Palmeiras também 1. Nesta quinta-feira jogam São Paulo e Bahia, Fluminense Internacional, Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense. Legal, pessoal, os gols do Campeonato Brasileiro da Série A e jogos também nesta quinta. A próxima rodada da Série A é no final de semana, pega aí. 3 jogos sábado, Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Curitiba, Atlético Mineiro e Figueirense. No domingo tem Inter e Cruzeiro, Santos e Ceará, Atlético Paranaense e Corinthians, América Mineiro e Fluminense, Botafogo e Vasco, Bahia e Atlético Goianiense, Avaí contra o São Paulo. Ok? Jogos do Brasileiro da Série A, portanto, né? Destacando ainda, só para ressaltar, né? O Campeonato Catarinense da divisão de acesso, ou melhor, divisão especial, que é a segundona, era para começar nesse final de semana aí, né, com a primeira rodada, o Atlético jogando inclusive lá em Joaçaba, que a federação cancelou, adiou, né, não vai mais começar no final de semana, porque as equipes não passaram o laudo dos estádios, se estão em condições ou não. Então, segura, né, dá um tempo, quem sabe na próxima quarta ou no outro final de semana começa a competição, o Campeonato Brasileiro, Campeonato Catarinense da segunda divisão, uma participação inclusive aí do Atlético de Ibirama, ok? Ainda falando em Campeonato Brasileiro, agora a Série B, confira os jogos da 15ª rodada, que começou na terça-feira, e também a classificação. O Campeonato Brasileiro da Série B, na 15ª rodada, terça-feira, no Canindé, Portuguesa 2, Criciúma 0, em Campinas, Guarani 1, São Caetano 0, e o Bragantino venceu o Duque de Caxias 3-0. Sexta-feira, jogam Náutico e Asa de Arapiraca, em Recife, e em Curitiba, Paraná Clube contra o Grêmio Barueri. No sábado, Boa Esporte contra o Sport de Recife jogam em Varginha. Em Goiânia tem o clássico Goiás e Vila Nova. O Salgueiro joga contra o Vitória da Bahia em Paulista. O Americana joga em casa contra a Ponte Preta de Campinas. E em Natal tem a ABC contra o Icasa. A Portuguesa lidera com 33 pontos. Em segundo, Ponte Preta, 26. Em terceiro, o Paraná com 24. Quarto lugar, Náutico e Criciúma, 23. Sexto, ABC, 22. Sétimo, Goiás, Americana e Asa com 21. Décimo, Sport com 20. 11º, Boa Esporte com 19. 12º, Vila Nova, Guarani e Bragantino com 18. 15º, Vitória e Grêmio Barueri com 17. 17º, Icasa e São Caetano com 16. 19º, Salgueiro 13, último lugar o Duque de Caxias com 4. Legal, o Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão. O Criciúma que jogou na terça, então essa rodada já era, né? 15º, o Criciúma já jogou e já perdeu. Continua aí na quinta posição, mas o importante é ficar ali pertinho, né? E agora jogos do Brasileirão da Série C, né? A terceirona, e a Série D, que é a quarta divisão. Jogos da quarta rodada para o final de semana. A quarta rodada da Série C neste final de semana tem Madureira e Macaé, América de Natal e CRB, Fortaleza e Guarani de Juazeiro, Joinville e Santo André, Paysandu e Águia de Marabá, Ipatinga e Brasiliense, Brasil de Pelotas e Caxias e Rio Branco do Acre contra o Araguaína. Também quarta rodada na Série D do Campeonato Brasileiro, com Cruzeiro de Porto Alegre e Juventude, Metropolitana e Cianorte em Blumenau, ainda Comercial do Piauí e Trem do Amapá, Oeste de Itápolis e Mirassol. Plácido de Castro, do Acre, recebe o Nacional de Manaus. O Cerâmica enfrenta o Sene do Mato Grosso do Sul. Vila Nova Mineiro pega o São Mateus do Espírito Santo. Independente do Pará contra o São Raimundo do Pará. O River Plate do Sergipe enfrenta o 13 da Paraíba. Coruripe de Alagoas contra o Bahia de Feira. Porto de Pernambuco e Guarani de Sobral do Ceará. Anapolina e Itumbiara, clássico goiano. Volta Redonda e Audax, ex-Sendas do Rio de Janeiro. Gama do Distrito Federal pega o Tocantinópolis. Vila Aurora do Mato Grosso e Peñarol do Amazonas. E o Santa Cruz do Rio Grande do Norte enfrenta o Alecrim, também do Rio Grande do Norte. Legal, Campeonato Brasileiro, terceira e quarta divisão, jogos para o final de semana, portanto, né? Rodada que envolve aí o Metropolitano, né, de Blumenau, envolve também a equipe do Joinville aí nesta competição, certo? Pela Copa Sul-Americana, a competição começou para os brasileiros na próxima quarta, né, os confrontos, segunda-feira a gente atualiza, mas tivemos aí no meio de semana a primeira fase, o San José da Bolívia contra o Nacional do Paraguai, ida e volta, deu 0-0 o jogo lá
no estádio Jesus Bermúdez. Tivemos também a equipe da Universidade César Vallejo, que é do Peru, empatando com o Santa Fé da Colômbia, 1-1. Grupo C, aliás, Grupo D, o Deportivo de Quito ganhou do Anzoátegui da Venezuela, 1-0 lá no Equador. No Grupo E, o Olímpia do Paraguai venceu o The Strongest da Bolívia por 2-0. Bela Vista do Uruguai, no Grupo G, empatou com a Universidade Católica do Chile em 1-1. Jogos aí, portanto, da Copa Sul-Americana, ok? No final de semana começa o campeonato alemão, né? Temporada 2011-2012, e começa também o campeonato francês para você neste final de semana, ok? Mais um destaque internacional para a gente fechar por aqui, o Campeonato Sul-Americano Sub-20 que está acontecendo na Colômbia. O Brasil volta a campo nesta quinta contra o Panamá. O Brasil empatou com o Egito, ganhou da Áustria e fecha com o Panamá nesta quinta-feira para definir a classificação para outra fase. Também nesta quinta tem Egito e Áustria, México e Inglaterra e Argentina e Coreia do Norte. Tem rodada ainda no sábado e também no próximo domingo nesta competição, certo? Começa também o Grand Prix de voleibol feminino. Na Coreia, estreia do Brasil, nesta quinta contra o Japão, sexta contra o Japão, sábado contra a Alemanha e no domingo contra a seleção da Coreia do Sul, no voleibol feminino de seleções, ok? Ficamos por aqui com o Batendo um Bolão, um abraço e até a próxima. Você assistiu Batendo um Bolão. Oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.